Seguinte, vocês perceberam muito bem que antes do intervalo eu comecei falando do caso da família Monari. Este caso que eu não me recordo de um caso parecido como esse. Por isso que virou notícia e, claro, nós repercutimos tanto aqui essa situação. Porque foi dentro desse veículo que estava uma família. Um casal morto e o filho de apenas 6 anos que, sem entender nada, tadinho, estava ali diante de um acidente bastante complexado e também bem ferido, né? E aí o que acontece? No dia do acidente, todo mundo louco, procurando essa família sem saber onde estavam. Apenas havia a notícia de que uma família havia saído lá do estado de São Paulo, estava a caminho do estado de Goiás, onde iriam visitar a família. E de repente acontece essa batida na estrada. Um caminhoneiro passando pelo local viu depois, pouco tempo depois, alguns dias depois, essa criança na beira do asfalto. Esse menininho de 6 anos que lá estava pedindo ajuda. E aí, meu amigo, começou uma sequência de ações das autoridades. Investigação, processo na justiça, instrução, até chegar na data de hoje, 7 anos depois, tribunal do júri. Hoje é o dia de julgamento que inclusive já está acontecendo. E eu prometi a vocês que a nossa equipe de reportagem iria atrás dessa notícia para atualizar para você. E a partir de agora, direto de Araguari. Já pode colocar ele na tela aqui. Você sabe quem está comigo aqui hoje no Balanço Geral, gente? Você sabe quem? Olha ele aqui comigo, ó. O nosso querido Lúcio André. Que prazer, meu amigo. O Lúcio André fez questão de acompanhar de perto esse julgamento. Ele falou assim, Junão, esse caso requer muita atenção. Então, enquanto você está no Balanço Geral, eu vou correr lá, eu vou lá em Araguari, eu quero ver essa história de perto. Isso aqui é jornalismo na veia. O Lúcio André percebeu o destaque da notícia e ele sabe muito bem fazer do jeito que o povo entende, do jeito que o povo gosta. Por isso que ele está lá. Primeiro, meu querido, um bom dia para você, um prazer imenso ter você aqui no nosso Balanço Geral. Se afastou um pouco hoje do Cidade Alerta, mas hoje ele vai estar lá ainda. Correu em Araguari e vai trazer agora, com muita sabedoria para a gente, todos os detalhes desse grande julgamento que acontece na pequena cidade de Araguari. Lúcio André, bom dia novamente, meu querido. Qual é a informação que você tem? Como é que está a movimentação na cidade depois dessa informação que chegou para a gente aqui desse julgamento? Vai lá. Olá, Júnior. Bom dia a você, a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, a gente está aqui no fórum desde muito antes das 10 horas da manhã, que é o horário marcado que foi para começar esse júri. De fato, ele está acontecendo lá dentro. Tem muita novidade para quem acompanha o programa. Pelo menos 5 advogados foram constituídos de última hora pela ré. Esta ré, que por sinal, ela entrou com um pedido na justiça para que ela pudesse acompanhar ao julgamento da casa onde ela se encontra por videoconferência, mas a juíza indeferiu, ou seja, negou esse pedido. Mesmo assim, a ré não veio ao Tribunal do Júri de Araguari e está transcorrendo da mesma maneira este júri nesse momento. Acontece então a sustentação oral da promotoria do Ministério Público, então o promotor está explanando o caso aos júris, ali o conselho de sentença, as 7 pessoas que vão definir o fim desse caso hoje. E aí, Júnior, na sequência, é claro que vai haver toda a fase ali, o rito do processo e do julgamento aqui dentro. Mas o fato também, outro detalhe que eu trago para quem acompanha aqui ao Balanço Geral nesta quarta-feira, que todas as testemunhas foram dispensadas, todas, tanto da parte dos advogados de defesa, como eu disse, são 5 advogados, tanto da parte do promotor, porque no caso das vítimas, eles estão sem advogado, o advogado seria quem está ali no caso é o promotor atuando, né, como assistente de acusação, inclusive, né, nesse processo que está transcorrendo aqui. Então ainda eles estão trabalhando lá dentro e as testemunhas, então, como eu disse, elas foram liberadas e acontece dessa forma. Agora, o que me chama a atenção é que este caso, a ré, que não está presente aqui no banco dos réus, conforme a gente havia até previsto, de acordo com o processo, ela está acompanhando de casa, segundo, mas não pela internet, que ela não pode participar do julgamento. A informação que a gente tem é que ela constituiu de última hora 5 advogados, inclusive um que veio de Brasília. Até perguntei para ele, doutor, uma situação complicada, o senhor vem de Brasília para trabalhar num processo desse? E ele explicando até que é pro bono. O que é pro bono?
É de graça que o advogado veio lá de Brasília, pegou o avião, deixou tudo de lado do escritório e veio para cá defender os interesses dessa moça. Então a situação, o caso, eu posso até lembrar um pouquinho aqui, porque eu estou bem ao par da situação. Lá em outubro de 2018, quando essa família saiu de Campinas, rodou quase 700 quilômetros, foi até Rio Quente, ficou lá numa pousada, ficou lá se divertindo, comemorando os 35 anos, então, da Belkis, que é a esposa do Alessandro, eles com os 2 filhos. Só que na volta, eles tinham que voltar, eles tinham um compromisso. Eles estavam vindo aqui em Araguari, na rodovia 050, e aí ali, este carro da ré, de acordo então com a denúncia, bateu atrás desse automóvel onde estava a família caiu numa ribanceira, muita gente está lembrando desse caso agora, e o carro dessa motorista, ele foi parar bem exatamente no canteiro central. E ali, inclusive, ela pede ajuda, ali a concessionária que administra o trecho, só que na sequência, Júnior, ela não informa aos socorristas que ali do outro lado havia um carro com 4 pessoas, 2 crianças, o pai e a mãe. Ela não fala, e essa informação pode, é claro, fazer toda a diferença, poderia na época, entre a vida e a morte das pessoas que não estão mais com a gente. Afinal de contas, a Belkis estava comemorando 35 anos de casamento, de aniversário. 35 anos, então estava todo mundo feliz. E aí, gente, você que está acompanhando a gente agora vai lembrar que um garoto, à época de 6 anos, o Benjamin, este garoto sobreviveu. Ele subiu um barranco de 3 metros, subiu, escalou em 2 dias e ficou às margens da rodovia. Quando um caminhoneiro encontrou, aí nossa equipe fez todo o acompanhamento desse menino, que indicou a este motorista onde estava o carro do pai e da mãe, que ele chamava pelo irmãozinho Samuel. Eles foram até lá e daí esse motorista viu todos mortos, todos sem vida. E esse garotinho foi socorrido, depois a família veio. Aí eu vou fazer o seguinte, Júnior, porque na sequência já fazia 2 dias que a família não fazia contato com os familiares deles de Campinas. Não tinha contato. Então, aí foi que o irmão da Belkis, que está aqui com a gente, vou pedir para ele vir aqui, o Carlos Miguel, ele está conosco agora aqui. O Carlos Miguel veio e foi ele quem reconheceu o carro e também os corpos lá dentro. O Carlos Miguel, nem vou te desejar bom dia, boa tarde, porque para você com certeza não é um bom dia, mas quanto que você viu lá aquela vez, quando você chegou no local, ali que você ficou sabendo das mortes? Sim, quando a gente descobriu onde eles estavam, aí eu e meu pai chegamos a conversar para decidir quem ia ficar na cidade, quem ia lá para o hospital com o Benjamin, que ele estava sendo encaminhado. Aí eu falei aí meu pai orientou eu a ir ao hospital e daqui até o hospital era o caminho onde a gente ia passar na rodovia, que até então não sabia onde estava. Aí quando eu estava indo com os amigos nossos que vieram junto, né, procurar eles, aí eu vi o movimento na rodovia, que foi onde eu parei, né? Aí o pessoal que estava comigo no carro veio conversar comigo, me orientar, tudo. Aí eu falei, não, tava até então, né, cabeça não estava pensando em como estava, como seria, mas sabia da situação. Aí foi quando eu desci do carro, fui lá, eu vi o barranco, na hora que eu desci o barranco, aí eu vi o carro lá e os bombeiros começando a abrir, eu vi, aí eu falei, já era. Tipo. São 7 anos praticamente, agora em outubro faz exatos 7 anos. 2 júris adiados. E agora simplesmente a ré nem teve a capacidade de vir sentar no banco que ela deveria sentar para acompanhar tudo de perto. Sim, esse daí a gente ficou sabendo por ontem, por hoje, tipo, a gente não tem palavras para decifrar isso, mas que está sendo tudo encaminhado conforme a vontade de Deus. Se ele quis que fosse assim, que seja assim, mas que a justiça seja feita. O que você espera do desfecho desse júri? Deve acabar aí no fim da tarde. A gente espera que tudo que a gente possa encerrar um ciclo, né? A gente tem levado durante 7 anos, como você disse também, foi 2 júris adiados, e que a gente possa encerrar um ciclo e que outras famílias também não venham passar por isso, de durante vários anos remoer, não ter uma decisão tomada, né? E demorar todo tempo para ser tomada assim, mas que esse ciclo se encerra. Como é que ficou a família depois disso tudo? A gente ficou bem em choque, a gente ficou chateado, né? Triste por tudo que aconteceu, pela situação conforme foi, que tipo, a gente muitas das vezes não espera nada muita coisa assim das pessoas, às vezes acaba acontecendo com a gente fala tipo, poxa, o ser humano talvez é capaz de tudo. Olha, tem uma grande audiência conferida hoje aqui, o Balanço Geral, mais uma vez, as pessoas querem saber, por exemplo, o único sobrevivente
O Benjamin, hoje com 13 aninhos, ele está morando com quem? Como é que está esse garoto? Ele está morando com os meus pais, né, desde então, desde quando aconteceu tal, ele sempre esteve com a gente. Hoje ele está com 13 anos, ele já está quase do meu tamanho. Ele bate no meu ombro já, ele está quase do meu tamanho. Ele está bem saudável. Ele criou uma maturidade assim que até surpreende nós durante esses tempos. Então, querendo ou não, ele teve que amadurecer mais cedo. E ele vem mostrando essa maturidade e ele vem, assim, até então, ele sabe da situação, ele sabe que a gente está aqui hoje acompanhando, ele sabe de tudo isso. E ele vem, a gente conversa todos os dias com ele, pergunta, ele tem acompanhamento, tudo certinho. E a gente está procurando dar o melhor para ele. O seu João Miguel comentou até agora há pouco aqui no Balanço Geral, nós tivemos uma conversa com ele antes ali do júri, instantes, antes de iniciar o processo lá dentro. Ele até comentou que o garoto está sendo assistido por 4 psicólogos que já acompanharam para que ele consiga levar a vida de certa forma normal. Sim, ele tem um acompanhamento desde quando aconteceu até hoje, ele tem esse acompanhamento de psicólogos que chegou numa época que ele mesmo também pediu, né? Ele falou, quero continuar, então isso tem ajudado a ele a caminhar também. Júnior, para encerrar nossa conversa, algumas testemunhas que foram dispensadas, testemunhas aí que iam depor em favor, no caso, as vítimas, elas disseram informalmente, porque nós temos a informação de que a ré está morando em São Paulo, palavras do advogado, que ela estaria morando em São Paulo e estaria desempregada. Essa é a argumentação que eles deram aqui porque ela não compareceu, por isso que estavam pedindo para que ela pudesse participar via videoconferência e a juíza negou. Então não tem ré no banco, o banco está vazio. Agora detalhe, algumas pessoas me disseram informalmente que esta mulher não estaria coisa nenhuma em São Paulo, e sim aqui em Uberlândia, possivelmente até vendo o Balanço Geral. O que você poderia dizer se soubesse que a ré, uma jovem que à época não tinha carteira de habilitação, e daí tem indícios de estar bêbada, mas os advogados, inclusive daqui a pouco eles vão falar aqui no Balanço Geral, o que você soubesse que ela está te vendo agora, pensando assim, ó, que esta câmera ali, à tua frente, é esta mulher que matou 3 pessoas da tua família, o que é que você diria para ela neste momento? Olha lá e fala. Durante um bom tempo eu vim pensando, né, sobre toda a situação, sobre tudo que aconteceu, e a gente como cristão, né, a gente tem um mandamento que Jesus sempre deixou enfatizado pra gente, né, que tipo, quer perdoar as pessoas, independentemente do que elas talvez façam ou ocorram com a gente. Então hoje, tipo, falo por mim, né, hoje eu perdoo ela por tudo que aconteceu, não sei o que passou na cabeça dela diante da situação, diante do ocorrido, né, não sei o que passou na cabeça dela, na mente dela, ou com as pessoas que ela estava. Mas hoje meu coração está em paz, porque eu perdoei ela por tudo, porque nada que aconteça vai trazer eles de volta. Mas como eu disse, tipo, a justiça acho que precisa ser feita para que outras famílias não passem por isso. Não passem tanto tempo esperando a justiça ser feita ou concluída conforme deve ocorrer. Tá certo. Então, Carlos, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. É importante a participação porque as pessoas entendam. Não é fácil a dor que esta família está sentindo nesse momento. E eles querem, como todo mundo está acompanhando o programa, eles querem justiça. E nós seguimos aqui, Júnior, acompanhando, porque agora certamente vai haver um intervalo aí. O magistrado, toda a equipe, o conselho de sentença, os jurados, né, e os advogados de defesa, os 5 advogados desta ré, todos eles e os promotores devem almoçar e depois vão retornar. É uma previsão que no fim da tarde aí esse júri já tem um resultado, tem um veredicto, e a gente quer saber, né? Porque no primeiro momento, Júnior, triplo homicídio com dolo eventual. Aí tinha uma qualificadora, parece que foi retirado ali da acusação, com relação à possibilidade dessa moça ter se omitido ao socorro. Os advogados de defesa sustentam a informação de que ela prestou socorro, chamou o guincho ali e tudo mais. Mas não é bem essa conversa que circula por aí, não é bem, Júnior? É isso aí, nosso querido Lúcio André está ao vivo, gente, direto lá de Araguari. Agora, o que acontece? Você que está me acompanhando deve estar curioso para saber. Pô, Junão, Lúcio, e quem está acompanhando, repórteres da TV, jornalistas, mas como assim? A ré é intimada para comparecer ao tribunal do júri e não comparece? Com uma justificativa de que não teria condições de vir a Araguari, ao Triângulo Mineiro,
para participar de um momento decisivo na vida dela? Mas essa é a pergunta que não quer calar. Como assim? Não tem condições de comparecer ao tribunal do júri? As pessoas estão se perguntando, gente. Não sou eu, não é o Lúcio, não é a família, as pessoas estão se perguntando. E digo mais, tivemos a informação que houve uma tentativa da defesa, e é um direito dela, de participar por videoconferência. Só que o doutor juiz falou assim, não, isso aqui é tribunal do júri, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de um caso de grande repercussão que envolve 2 pessoas que morreram e uma criança que está traumatizada até hoje. Não é assim que a banda toca. Então, para o doutor juiz, não houve justificativa plausível para conceder a ela o privilégio, eu estou falando nesses termos, de acompanhar o tribunal do júri de longe, lá de São Paulo. Tá brincando comigo? O juiz pegou e falou, não, tem que comparecer. Como se já não bastasse, ela não comparece ao tribunal, só que o julgamento acontece da mesma forma. Agora, isso foi benéfico para ela não comparecer ao conselho de sentença, olhar no olho dos jurados? Os jurados olharem para ela, acompanhar o comportamento, ouvi-la, porque é a oportunidade. O momento é agora. O conselho de sentença quer ouvir. Os jurados querem ouvir o que ela tem para dizer. E exatamente o que acontece é o seguinte, agora tem a série de debates. A informação que o Lúcio trouxe aqui, ela é uma informação interessante de bastidor de tribunal de que tudo acontece no tribunal de júri. Dispensaram as testemunhas. Agora, a gente não sabe se dispensaram porque os elementos de prova já são suficientes, ou as declarações, ou se é uma questão de celeridade judicial. Pode ser também. Eles sentam para conversar, defesa e acusação. Se o promotor está satisfeito com as provas postas nos autos, por que não? Dispensaram essas testemunhas. Isso dá a entender que uma decisão pode sim e deve sair até o final do dia. Não parece que vai ser aqueles julgamentos com 1, 2, 3 dias. Me parece que não. Dada a celeridade exatamente da decisão de defesa e também da acusação. Pois bem, o Lúcio mostrou para a gente aqui a imagem daquele rapaz, o rapaz ao vivo e a imagem dele lá do local. Vocês viram aí, gente? É muito emocionante, né? O filme volta à cabeça desse jovem que deu entrevista agora para o Lúcio. Olha a imagem aí. Foi ele que encontrou a família caída lá. Olha ele aqui, ó, chorando desesperado. O mesmo rapaz que estava aqui ao vivo comigo, aqui com o Lúcio André. Tá vendo? O mesmo rapaz, desesperado. Foi ele que encontrou a família morta dentro do carro. Foi ele que conseguiu achar. O menininho foi encontrado por um motorista pedindo ajuda à beira ali da pista da 050. Gente, essa história é um negócio que eu vou te falar, mexeu com todo mundo e ainda continua mexendo. E nós não paramos por aqui. Nós vamos trazer hoje, aqui no nosso Balanço Geral, relatos do advogado. A banca de defesa são quantos advogados, Gomes? Mais ou menos. 5? 5 advogados? A banca de defesa da mulher, 5 advogados? Que isso, hein? E não pôde vir aqui no tribunal do júri? Alegou o que, Gomes? O que é que ela alegou? Questões financeiras. Cadê o Lúcio? Coloca o Lúcio de volta aqui comigo. Meu caro, como diz o outro, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não estamos aqui para julgar, mas também a gente não está aqui para encarar as coisas com tanta normalidade. O que acontece a partir de agora, Lúcio André? A conversa que você teve nos bastidores, principalmente essa informação da dispensa das testemunhas é muito importante. Esse detalhe que nós já trouxemos aqui, de que nós estamos tendo um julgamento sem a ré presente, né? A cadeira está vazia, chama julgamento cadeira vazia, né? Mas não é por isso que o julgamento não vai acontecer. O trabalho tem que continuar, a justiça tem que fazer o teu papel. Tem representação na audiência, tem representação no júri, ok. Toca o barco. Mas, pelo que você está conversando com a família e a conversa que você teve com os advogados, o que você está sentindo disso daí? Qual é a expectativa da família?
Porque se fala muito aqui, Lúcio André, em dolo eventual, o que é isso? A pessoa teria assumido o risco de matar alguém na estrada. Tomou cachaça, pegou a estrada, está assumindo o risco de matar, porque a própria investigação e a denúncia da promotoria estão dizendo que ela estava embriagada. Agora, estão conseguindo provar isso no júri durante os debates ou não? Como é que está esse bastidor? O que o povo está sentindo aí? Vai sair condenação? Pois é, Júnior, aí que está o caso, porque não tem essa qualificadora, por exemplo, que a gente estava falando aqui, homicídio triplamente, né? Triplo homicídio, melhor dizendo, e não tem essa parte de que, especialmente, ela não teria prestado socorro, a omissão de socorro. Essa parte não está no processo. Claro que o promotor está lá, está tentando ver se consegue enquadrar esse detalhe, mas até então não fazia parte da qualificadora oficial na mesa da juíza. Agora, nós conversamos com o advogado de defesa, um deles, né? Na verdade, 5, como você falou, estavam aqui na frente, e tem até as imagens feitas aqui pela nossa Lorena, que você vai ver isso, deles falando, e ele explica por que a ré não veio, ele explica dessas tratativas de tentar fazer com que ela acompanhasse ao júri por videoconferência, porque ela estaria morando em São Paulo. Então ele alega que a ré, ela não teria condições financeiras de vir até Araguari para acompanhar ao júri, uma vez que ela responde ainda por tudo isso aí em liberdade, até após sair o resultado desse julgamento, ainda possivelmente até o fim da tarde. Vamos acompanhar então a primeira fala do delegado sobre esse caso, sobre essa condição, segundo o delegado, que a ré não teria de vir até aqui. Roda aí. Ela reside em São Paulo há mais de 3 anos e ela está desempregada. E um dos motivos dela não ter vindo, ela não teve condição financeira para poder estar deslocando de São Paulo para Araguari. Mas ela não teve conhecimento que teria uma família ali. Tanto ela não teve conhecimento, como a MGO veio, foi avisada que seria 2 veículos que envolveu no acidente. Um dos veículos teria ido para o acostamento, que teria capotado. A MGO veio, procuraram por mais de 500 metros e não acharam. Então não foi uma má fé dela. Ela envolveu no acidente, o carro dela rodou, caiu no canteiro, caiu tombado no canteiro. Ela saiu assustada e ela não viu. Ela entrou em contato com a MGO e falou: olha, um carro bateu na minha lateral e acabou que eu não sei se o carro foi embora ou se o carro continua. Mas ela continuou. Desde o início, ela ajudou nas investigações com o Polícia Rodoviária Federal. Esteve até o acidente foi às 10 horas da manhã. Esteve até às 15 horas prestando todo o auxílio e logo depois, 2 dias depois, quando acharam o veículo, ela prestou todo o auxílio necessário para a Polícia Civil para investigação. Ela não ingeriu bebida alcoólica no dia 7. Ela ingeriu bebida alcoólica no dia 6, antes das 9 horas da noite. A denúncia contra ela, que a defesa não concorda de forma alguma, que é contra as provas nos autos, é que ela cometeu um triplo homicídio qualificado. Isso não aconteceu. Tá, então, é claro que o advogado, ele vai tentar tirar todas as qualificadoras, isso preocupa. Inclusive, ele nega que ela teria ingerido bebida alcoólica apenas até as 9 horas da noite. 9 horas da noite do dia que antecede ao acidente. Não vou chamar de acidente também aqui, essa colisão, essa irresponsabilidade, dá para chamar assim porque isso não foi acidente. Acidente é quando acontece sem a gente ter a intenção, sem a gente querer que aconteça. No caso, a promotoria está dizendo que ela ingeriu bebida alcoólica, tudo isso então pesa contra essa moça. Agora o que preocupa, Júnior, é que os advogados, eles estão trabalhando pesado nessa questão do dolo. O advogado fala da questão do dolo, que é uma qualificadora, o dolo eventual, só que ele diz o seguinte: na teoria dos advogados desta ré, ela teria apenas responsabilidade sobre um crime de trânsito, nada mais do que isso. E aí, a gente sabe que dá muito pouca coisa, caso seja condenada apenas por um crime de trânsito. Vamos acompanhar melhor essa fala do Dr. Miqueias. O trabalho da defesa hoje é demonstrar que não houve um dolo eventual, como alegado pelo Ministério Público, e que, em verdade, sim, ela tem responsabilidade, mas por um crime de trânsito, não por um crime de homicídio. Nunca houve o dolo de matar, nunca houve um descaso com a vida. Muito pelo contrário, o que me assusta é ninguém da MGO estar sentado aqui hoje. É ninguém da Polícia Rodoviária Federal que fez o atendimento estar sentado aqui hoje, porque todas essas pessoas foram avisadas, informadas sobre um segundo veículo. Disseram que não tinham provas. E existem provas técnicas, existe um laudo
laudo técnico demonstrado no processo que existiam sim marcas de frenagem que levavam até o veículo. Foram omitidas diversas informações desse processo. E esse é o nosso trabalho aqui hoje, demonstrar para o jurado, demonstrar para a população de Araguari todas essas provas que foram escondidas. Nós temos 3 requisitos para um crime culposo: negligência, imprudência e imperícia. Você não ter uma carteira de habilitação é uma imperícia, você não tem a perícia necessária para dirigir, então você responde pela culpa, mas não com a intenção de matar. Imagine uma pessoa comum do povo que pega um carro desabilitado, ele tem intenção, ele pensa que ele pode matar alguém? Isso nunca passa pela cabeça dele, logo não é um dolo eventual. Ele pode não pensar em que está assumindo a responsabilidade de matar alguém, mas está mostrando o tamanho da irresponsabilidade desse motorista sem ser habilitado. E aí, claro, existem várias versões desse caso, que ela teria trazido uma pessoa aqui depois de uma balada, voltava para casa com outras colegas que teriam deixado essa moça sozinha lá no momento em que ela chama o resgate. E aí é que, segundo então a promotoria, ela não teria informado aos agentes da concessionária que administrava o trecho, à época a MGO, hoje é outra concessionária, ela não teria contado: olha, ali tem mais um carro com 4 pessoas da mesma família, tem um carro com pessoas, não sabia ao certo quantas, mas enfim, ela não fez isso, não fez esse comunicado. E aí é que está pesando. É claro que o promotor vai bater forte, com mãos ferrenhas, em cima desse detalhe do processo, e os advogados vão alegar que não, é apenas um crime de trânsito. Não dá para aceitar uma situação dessa. Imagine os pais, os avós, os familiares dessas vítimas acompanhando agora aqui ao Balanço Geral, como eles iam ficar revoltados. Mas então, Júnior, pode acabar ainda hoje, no fim da tarde, está transcorrendo bem o júri, está tudo certo por ali, e a gente segue acompanhando daqui. Se tiver mais novidades, é claro, a gente pede passagem aqui no Balanço Geral. Muito obrigado, meu querido Lúcio André, nosso querido apresentador do Cidade Alerta Minas, que pegou a estrada, deitou o cabelo e foi lá para acompanhar de perto e já trouxe aqui para gente informações reveladoras, entrevista com os familiares e tudo mais, e trazendo esse bastidor importante da defesa. Agora vem cá para mim. Você sabe qual é o grande problema, gente? O problema não é o que se fala, não é o que parece, não é aquilo que a gente imagina. O que importa é o que se pode provar no tribunal. Porque o que a defesa está fazendo é tentar desconstruir o que a denúncia já apresentou. Só que aí que está a grande sacada. É necessário provar tudo isso. E só o tribunal do júri vai revelar para a gente. O conselho de sentença está lá, está vendo, está ouvindo e está sentindo. E o conselho de sentença, acredito eu, que gostaria de não só analisar esses documentos de forma pericial, onde a própria promotoria, assistentes de acusação vão apresentar os elementos externos de corroboração para tentar de alguma maneira imputar a essa mulher esse dolo eventual, igual o doutor acabou de dizer aqui. Só que isso tem que ser mostrado no tribunal do júri. E a minha grande dúvida é, por que é que ela não compareceu? Porque essa história da condição financeira, sinceramente, isso é uma opinião aqui deste apresentador, poderia ter comparecido sim. É uma estratégia da defesa? Não sei. Se for em benefício da ré, ok. Mas na minha humilde opinião, eu acho que ela deveria estar lá, sentar no banco dos réus e ouvir. Porque os jurados querem sentir, já que estão dizendo que ela não cometeu ela não teve a intenção de provocar o acidente, muito menos de matar essas pessoas no trânsito. É isso aí que precisa desbaratinar na cabeça dos jurados. Concorda comigo ou não? Mas eu não sei. Somente a própria defesa ou ela mesma sabe muito bem os reais motivos de não comparecer. Agora, resta a gente aguardar. E eu vou dizer mais para vocês. O Lúcio André não conversou, não foi só com a defesa, não. O Lúcio André não conversou não só ao vivo com esse rapaz aqui que apareceu ao vivo na tela do Balanço Geral, trazendo os relatos. Está vendo aí o cara destruído? Imagine você tá ali no meio do mato procurando a família, se depara com um carro acidentado e os 2 mortos no veículo. Que tristeza, né, gente? Que tristeza. E agora está aqui, ao vivo, na tela da televisão, pedindo justiça e com muita sabedoria ele acabou de dizer, vocês viram aqui ao vivo dizendo, olha, eu perdoo essa mulher. Eu tenho a capacidade de perdoá-la. Pela minha convicção, pelos meus valores, pelo meu entendimento de vida, eu a perdoo. Mas, ele disse, a justiça precisa ser feita. Foi muito sábio a fala dele, muito sábio e emocionante também, porque ele sentiu o que aquele menininho que hoje tem 13 anos passou. Agora,
O nosso querido Lúcio conversou também com o pai da jovem morta, mãe da criança morta aí nesse acidente trágico que aconteceu entre Araguari e Uberlândia. Vamos trazer agora a entrevista desse homem que vai trazer agora algumas informações para a gente muito importantes. Como foi essa espera de 7 anos e como é que a família tem digerido toda essa situação e, principalmente, a expectativa de todos num julgamento como esse. Vamos ver. Serão 7 anos e voltar ao mesmo lugar, passar pelo mesmo caminho, isso nos traz à memória grandes lembranças, né, que posso dizer que é muita tristeza, isso abate a nós psicologicamente, mas temos que procurar fazer o que é certo, aquilo que vai realmente trazer um bom resultado na questão que estamos aqui nos preparando, né, para passar por esse momento, né? O Benjamin, ele está muito bem, está sobre os nossos, eu não digo cuidado, porque ele faz parte da nossa família. E até hoje nós procuramos fazer o melhor para ele, lutar por ele, e ele está bem, ele está crescendo. Naquele momento ele estava com 7 anos, hoje ele está com 13 anos de idade, mas ele está sendo bem cuidado, orientado e, como sempre digo, Deus está cuidando de tudo e ele realmente é um menino hoje com seus 13 anos, de juniores para adolescência, está muito bem, né? E ele está sendo muito bem cuidado. Parabéns para essa família, viu? Porque a sensibilidade e a coerência e, sobretudo, muita responsabilidade num momento como esse é muito importante. Ainda mais para esse menino, né? Que está muito bem assistido, pelo que eu tenho percebido. Então, a gente continua acompanhando de lá a sequência do julgamento. Provavelmente, eu não sei como é que é a dinâmica em Araguari, mas provavelmente, por agora, vai ocorrer um intervalo, até mesmo que as pessoas precisam de um intervalo para descansar. O conselho de sentença, todos. O julgamento é um negócio muito extenuante, gente. É uma pressão psicológica muito, fisicamente também, não é fácil não. Mas é assim que tem que acontecer. É o momento da verdade. É o momento de colocar na mesa tudo o que aconteceu e o povo ter a oportunidade de fazer o julgamento. Então provavelmente já estão no intervalo, logo logo deve retomar a sequência de debates e nós vamos trazer mais informações atualizadas. Eu acredito que essa sentença saia hoje, né? A absolvição ou não, a gente vai saber o que vai acontecer. Tudo pode acontecer, eu acredito, até mesmo que já dispensaram as testemunhas, provavelmente o julgamento deve ser mais sério. Mas se isso acontecer ainda durante o nosso programa, a gente entra ao vivo aqui e traz toda a informação para você, tá? Toda a expectativa, o andamento desse julgamento histórico na nossa região do Triângulo Mineiro, envolvendo essa criança que passou por momentos difíceis e até hoje está tentando superar a perda dos pais, tá? Então fiquem aqui comigo ao vivo no nosso Balanço Geral.